da nossa vida, o pobre. Passou o Dia Mundial dos Pobres e nós, sem darmos conta, a tempo e horas. Tão distraídos neles, nem demos pelo dia que lhes é dedicado. De facto, a nossa vida é vivida para eles. Não queremos outro modo de vida. Talvez que, se o mundo ganhasse gosto de amar o pobre, aprenderia a amar a verdadeira paz e melhor apreciaria e cuidaria da terra que é de todos. Quebrar-se-iam as amarras que prendem o homem à matéria e ninguém se sentiria desiludido com os outros e com a vida. Ninguém tiraria a vida nem prejudicaria o seu próximo, a começar pelo recentemente gerado à espera de vir à luz. Este, o mais pobre de todos, porque totalmente dependente de quem o vá acolher no mundo. O Santo Padre Francisco, ao despertar as consciências para esta condição de vida de muitos milhões de pessoas em todo o mundo de hoje, a começar pelos que lhe estão mais próximos, mostra uma realidade que acompanha a vida humana e responsabiliza todos para o dever de olharem para o pobre, em ordem a reconhecê-lo e a darem-lhe a mão. Mas o pobre está muito para além do objeto pretendido pela vivência deste dia. Começa em cada um participar deste espírito, pois, como dizia Pai Américo, ai dos pobres se não fossem os pobres. É magnífico viver a primeira bem-aventurança. Tudo na vida é dom e objeto de gratidão. Francisco de Assis não se enganou, tal como Pai Américo, ao fazer voluntariamente voto de pobreza para a sua nova vida. Foram ambos felizes e abriram a muitos, ao longo dos tempos, caminhos de realização humana. Francisco de Assis e Pai Américo, amando a pobreza, colocaram-na num nível altíssimo. Tornou-se escandalosa, mas por ela alcançaram a realidade que anteviram e que nos deixaram com o testemunho das suas vidas. As imagens dos santos, entre os quais se contam muitos que se fizeram pobres voluntariamente, ajudam-nos a recuperar memórias muito úteis no frenesim dos dias. Os pobres de outros tempos tiveram-nos como suplemento de vida para as suas carências. Nós temo-los também como exemplo e a confirmar-nos que é necessário em cada tempo cuidar dos pobres e participarmos dessa condição segundo a primeira bem-aventurança. Padre Júlio. Pão de vida. O Padre Américo e as Criaditas dos Pobres. Especialmente desde a sua ordenação em 28 de julho de 1929, no Seminário de Coimbra, por Dom Manuel Luís Coelho da Silva, o Padre Américo foi-se revelando como um sopro forte de profeta na evangelização dos pobres, ao socorrer os pobres e os enfermos nas suas aflições, sacudindo as consciências adormecidas e pugnando pela justiça social. Este carisma de amor aos pobres foi-se desenvolvendo na sua infância e juventude, até responder finalmente ao chamamento de Deus, numa derradeira martelada em 1923, e ingressar na Ordem dos Frades Menores em Vilarino de la Ramalhosa, Tui. Continuou como seminarista em Coimbra e sacerdote católico, Padre Américo, com um significativo ponto de admiração. De sublinhar que São Francisco de Assis e São Vicente de Paulo foram santos da sua especial devoção. Nas terras do Mondego e nos seus percursos de amor ao próximo, foram-se manifestando afinidades espirituais entre o Padre Américo e as Criaditas dos Pobres. Vide Manuel de Almeida Trindade, Figuras Notáveis da Igreja de Coimbra. Coimbra, 1991, página 151. Pelo que vale a pena respigar uma boa mão cheia de páginas ainda com frescura e da sua autoria para esta breve memória e que dizem bem da estima pelo serviço das Criaditas aos pobres. Certamente que o Padre Américo, de batina preta e capa enrolada sobre o ombro,
ia-se cruzando com as criaditas nas ruelas de Coimbra e foi conhecendo o seu serviço humilde e concreto com os pobres. Desta proximidade aos pobres, sintonia e admiração pelo labor das criaditas dos pobres, deu conta nos seus escritos, primeiro nas crónicas do jornal diocesano Correio de Coimbra, depois reunidas sob o título Pão dos Pobres, 4 volumes, da sua pena profética estas palavras claras e justas confirmam isto mesmo. No justificado e louvável desejo de informar o público, jornais de Coimbra e correspondentes de fora têm falado no Padre Américo e no a que indevidamente chamam a sua obra e informado que ele tem estado na Figueira com crianças. Ora, a verdade inteira é que as colónias de mar a que se referem são conduzidas pelas criaditas dos pobres, essas ignoradas cananeias de Coimbra, que se alimentam dos restos e vivem da fé. Sem recursos nem receitas, elas conduzem durante o ano uma creche de 70 bebés, uma casa de costura e um patronato. Dirigem a cozinha do Paço do Conde, visitam famílias no Tugúrio, onde remendam roupas, ajeitam camas, esfregam sobrados, levam de comer e, com um tato delicado e um saber que é dom de Deus, aconselham o pobre. Seguem as duas como o Mestre mandou os discípulos, e nos becos e vielas da Baixa exercem entre si a mesma caridade que as leva ao pobre. Desconhecidas do mundo, somente nomeadas por aqueles a quem fazem bem, para que nada falte ao seu Evangelho, têm muitas vezes de suportar críticas e reparos das gentes a quem faltam as asas, como as delas, e gostam de ver tudo de rastos. Fazem o bem bem feito, infinitamente mais e melhor do que o Padre Américo e só este, não sei bem por que sina. Está condenado a andar na boca de toda a gente, como o pão branco das feiras nas mãos de todo o feirante. Dá pena. Pão dos Pobres, volume 2, 1942, Coimbra, páginas 68 e 69. É de recordar que o Padre Américo empreendeu de 1935 a 1941 as colónias de férias dos garotos da Baixa de Coimbra no campo, em São Pedro de Alva, Vila Nova do Ceira e Miranda do Corvo, obra da Rua, Coimbra, 1942, páginas 15 a 36. Em 1943, o Padre Américo partiu para o norte de Portugal e empreendeu a fundação da Casa do Gaiato do Porto, em Paço de Sousa, na antiga Quinta do Mosteiro, dos monges beneditinos. No quinzenário da obra da Rua, o Gaiato, na primeira página, escreveu esta coluna de reconhecimentos da vida dos primórdios desta casa, depois de uma simpática visita das fundadoras das Criaditas dos Pobres, Maria Carolina e Maria Clementina, ex. Visitantes ilustres. As fundadoras das Criaditas dos Pobres, as mestras com letra grande, estiveram na aldeia. Oriundas de famílias ilustres, deixaram um dia a barca e as redes e seguiram Jesus. Tomaram de renda uma casa pobre, num bairro pobre, e começaram a servir o pobre com o nome de Criaditas, SIC. Fugiram do seu meio, das suas relações, até os laços de sangue cortaram. Hoje são 2 dúzias delas em Coimbra, em Aveiro, em Oliveira do Hospital. Chegaram naquele dia à hora de jantar e sentaram-se para comer. Comer à nossa mesa, da nossa comida, no meio dos nossos rapazes. O Norberto foi-lhes designar aposentos. Serviu-lhes uma xícara, de leite por merenda à ceia. Tornou-lhes a servi-las no mesmo sítio do jantar. Elas viram, elas ouviram.
Elas tomaram conta de tudo com olhos e inteligência. Não houve nota, não houve parcela, nada de que as duas criaditas se não tivessem inteirado. Foi uma sindicância amorosa. Pois muito bem, a franca apreciação das duas mestras é o selo branco do saber. Elas sabem, elas falaram. Estou contente. A obra da rua está canonizada. O Gaiato, número 128, 22 de janeiro de 1949, página 1. Ainda recolhemos e selecionamos mais páginas que dizem bem da amizade de Pai Américo e da obra da rua pelas criaditas dos pobres, que atestam a sua pobreza e afinidade espiritual de tal modo que vieram semear o bem feito na cidade do Porto, no meio dos pobres, enquanto foi possível. Continua, Padre Manuel Mendes. Benguela vindo ver. Ganhar asas e ajudar a voar. Família é a instituição social dotada de condições adequadas para o desenvolvimento integral dos seus membros. A Casa do Gato, a família dos filhos sem família ou tendo não reúnam as condições dignas para garantir o processo normal de crescimento e maturidade nos mais variados âmbitos e estágios da vida. Na família nascem os filhos, crescem e se desenvolvem até atingirem um estado de amadurecimento que garantem a autonomia e a afirmação pessoal quanto a uma participação mais ativa e contributiva a nível social. Este acontecimento ocorre quando o rapaz dá entrada na casa do gaiato. A partir daquele momento, dá-se o novo nascimento como filho da casa. Nasceu para o gaiato. E grande é a sua sorte e felicidade. O rapaz no seio da nossa família é feliz e quer construir um mundo à sua volta onde todos possam sentir-se amados. E, quando chegam às fases mais turbulentas, na passagem da infância para a adolescência e desta para a juventude, atravessam o desconforto de exigente necessidade de rápida adaptação às novas fases do seu desenvolvimento físico e psicológico. Cá em casa, aliada à tarefa de estudar, temos o trabalho saudável e amigo do bem. Estar em todos os sentidos. Cada um dos rapazes, conforme as suas competências, é-lhe atribuída uma tarefa para ser executada em benefício de toda a comunidade. Quando é bem feita, todos ganhamos. Quando acontece o contrário, todos sofremos. Daí a justificação da nossa divisa, obra de rapazes, para rapazes, pelos rapazes. Os mais pequeninos têm tarefas próprias para o desenvolvimento de competências que se enquadram nas suas idades. Seguem-se os adolescentes, que já realizam tarefas com algum grau de exigência. Por fim, os maiores, jovens que frequentam as oficinas e tomam parte nas responsabilidades da vida da casa. Muitos dos quais até chegam a ser eleitos pela comunidade como líderes ou chefes, que são na prática irmãos mais velhos que dentro da família têm de compartilhar com os pais a missão de ajudar e orientar os mais pequeninos, garantindo a estabilidade e o bom funcionamento da comunidade. Quem trabalha faz bem a si mesmo e aos demais, sem medir os ganhos que alcança em termos de saúde física e mental e emocional. Nestes meses têm aparecido algumas oportunidades de trabalho nas empresas para os nossos rapazes que já concluíram o ensino médio ou frequentam a universidade e que tenham aprendido alguma profissão. Estes jovens que prestaram e também durante algum tempo a sua colaboração na casa seguem agora para a vida autónoma, levando na bagagem de viagem o melhor tesouro que um pai pode dar aos seus filhos, o amor de trabalho, para que através dele possa suprir as suas variadíssimas necessidades de sobrevivência fora da casa do gaiato e de autorrealização pessoal no quadro do cenário de integração social. Todos têm esse direito. O rapaz só sai da casa depois de ter feito a sua preparação para a vida ativa.
com os estudos feitos até ao médio para todos e até à universidade para os que se apresentam e dão provas de ter capacidade mental para prosseguir os estudos superiores. Nestes dias deixou-nos o rapaz que era o chefe das oficinas. Fez um bom trabalho. Agora vai fazer também uma boa figura junto da Carrinho Indústria, a empresa que o contratou, a ele e ao nosso rapaz antigo jardineiro. E que fará o trabalho deles? Diziam preocupados alguns rapazes. Outro fará o trabalho que anteriormente foi bem desempenhado por estes irmãos. Quando chega a hora de voar, os filhos abandonam o ninho da casa paterna e caminham seguros na formação que receberam dentro do seio da nossa família. Nós não criámos os rapazes para os perder cá. Pelo contrário, quem dera tivéssemos mais abertura de portas de empresas que queiram receber os nossos rapazes. Enquanto não chegam mais oportunidades de empregabilidade, continuamos a cumprir a nossa missão. Fazer de cada rapaz um homem de bem, útil a si mesmo e à sociedade. Um bom cristão, um bom cidadão comprometido com a construção da paz e da justiça. A conclusão é de Pai Américo. Dá-me uma vaga na tua copa. A um destes pequeninos, irmão dos teus filhos, procura nele traços do Nazareno, que tanto melhor os encontras quanto mais desgraçado ele for. Tens a página às tuas ordens. Escreve nela o verbo amar. Hoje. Padre Quinto. Passo de Sousa, Capela. O Sr. Faustino, mestre da nossa carpintaria, andou com o nosso António a reparar o chão da nossa capela. Inaugurada há 78 anos, foi o espaço que Pai Américo ansiou para refletir os seus trabalhos, preocupações e decisões. Foi outro António, também nosso, denominado de carpinteiro, que calculou o material necessário para executar o chão em grandes tacos de madeira. Era ele um jovem rapaz empenhado e muito sério nos seus trabalhos quando cumpriu esta tarefa. Campo. O Meno já fez a sementeira das ervas de inverno. Temos tido boas produções de forragem de palha para o nosso gado, ao contrário do milho que tem lutado com várias adversidades. Entretanto, aproveitamos a proposta de um vizinho amigo que semeou os nossos campos novos de azevém, que apresenta já um bonito aspecto de verdura, de cuja produção será uma parte para o nosso gado e outra para os seus animais. Folha. Com a chegada do outono começam os nossos trabalhos de limpeza das ruas da nossa aldeia, que vão ficando cobertas pelas folhas das árvores que as bordejam. A maioria são carvalhas e, apesar dos muitos anos que possuem, vão cumprindo o seu ciclo natural com as diversas fases que a natureza lhes imprimiu. Agora, em meados de novembro, é que se intensifica a queda da folha, após um belo colorido com que as árvores se foram matizando. Repórter X. Associação dos Antigos Gaiatos e Familiares do Norte. Aniversário da Associação. Comemoramos no passado, dia 23 de outubro, a passagem de mais um aniversário da Associação dos Antigos Gaiatos e Familiares do Norte, que pretende ser o complemento social e cultural indispensável aos antigos gaiatos, que advém da obra da rua e extensível aos seus familiares. Assim, e para além do espírito de comunidade que se pratica nas mais diversas áreas sociais, continuamos apostados no tríptico cultural das artes audiovisuais que proporcionamos aos associados, como são a aprendizagem da música, da pintura e da literatura escrita. Transmitimos ao mundo os valores educativos que aprendemos como gaiatos, recebendo e dando todo o carinho e amparo possível desta associação, pois cada associado tem o dever de levantar e fazer valer as qualidades nobres da associação, baseadas na doutrina de Venerável Pai Américo,
Quem pôde compareceu na nossa sede social em Paços de Sousa para contarmos os parabéns, à qual não faltou o diretor da obra da rua, Padre Júlio, que nos honra e acarinha, que assim seja por muitos anos. 137º aniversário do nascimento de Pai Américo, efeméride sagrada. Só um ser humano, gloriosamente chamado de Pai pelos gaiatos, nasce 2 vezes e fica eternamente guardado nos seus corações. Nasce humanamente para o mundo, com alma sacerdotal, concebido do ventre de uma mulher. Nasce divinalmente para o céu, cumprida a missão obra da rua, concebido pelo chamamento espiritual de Deus. Os 2 últimos eventos até ao final do ano, Magusto. Iremos realizar o nosso Magusto no próximo dia 17 de novembro, a partir das 3 horas da tarde, na sede social. A associação oferece as castanhas de qualidade provenientes de Trás-os-Montes e cada praticante deve fazer-se acompanhar da multa para a partilha, como nos outros anos. Almoço de Natal. Tal como para os associados à Associação de Antigos Gaiatos, é a menina dos seus olhos. Também para os mesmos, a confraternização natalícia, jantar ou almoço, é o evento marcante de união e de despedida do ano em curso com o espírito agaiato. Assim, o almoço irá ter lugar aqui bem perto, na freguesia de Sete, na Quinta das Lajes, próximo dos Bombeiros, no dia 15 de dezembro e com presença no local a partir das 12, para se iniciar cedo e prolongar com animação. Menu: entradas, pataniscas, rissóis, azeitonas, presunto, moelas, rojões, pizzas, broa. Sopa: creme de legumes. Pratos: peixe, bacalhau, bechamel. Carne: lombo assado. Bebidas: doces e cafés. Após o repasto, terá lugar o tradicional galhofa, com a troca de prendinhas em sorteio animado, pelo que não se esqueçam de trazer algo com qualidade e todos ficam contentes. Inscrições e mais informações. Ligar, se faz favor, para o número 912-163-569. Vem continuar a tua história de gaiato, convivendo entre irmãos que somos. Boas festas para todos e aquele abraço sempre. Elísio Humberto. Miranda do Corvo, Coimbra. Catequese. Vários rapazes frequentam a catequese da Unidade Pastoral de Miranda do Corvo, na Vila, do 5º ano ao Crisma, ao sábado de tarde e quarta-feira à noite. Foram comprados respectivos catecismos. Na nossa vida, a dimensão espiritual deve ser sempre salientada. Faz-nos bem ouvir falar de Jesus para além da nossa casa. Escolas. Nos dias 13 e 15 de novembro decorreu uma interrupção letiva no agrupamento de escolas de Miranda do Corvo e na Escola Tecnológica e Profissional de Sicó, pelo que a maioria dos rapazes da nossa comunidade não teve aulas. E assim houve reuniões intercalares do primeiro semestre. Por isso, houve avaliações intercalares cujos resultados são satisfatórios, mas podem ser bem melhores. Há que ter mais atenção nas aulas, bom comportamento e estudo a sério, para que vários rapazes subam as notas dos testes. Neste momento, há alguns estudantes mais velhos que residem no nosso edifício do Lar A Nascente. Lar do Gaiato, Coimbra. Tivemos conhecimento de algumas notas de várias disciplinas dos estudantes de Coimbra, dos ensinos politécnico e universitário, que na sua maioria são razoáveis. À quarta-feira, levam-se bens alimentares e de higiene para os rapazes do nosso Lar do Gaiato, Coimbra, cozinharem e lavarem a sua louça, a sua roupa. Agropecuária. Foi concluída a apanha da azeitona, da qual resultaram 46 litros de azeite, e fizeram-se algumas podas de oliveiras,
cujos ramos foram queimados com licenças. Depois foram lavrados e fresados vários campos para assim preparar a sementeira da aveia. Acontece que o trator MF avariou, o que fez parar esta tarefa agrícola. Será preciso comprar cerca de meia centena de sacos de sementes. Na horta há muitas couves tronchas, mas atacadas por ervas daninhas. Temos comido tangerinas nas sobremesas, mas tem havido uns espertinhos que vão diretamente ao pomar. Nasceram 3 cordeiritos, mas não vingaram pouco depois. No barraco há muitos gatos e esperamos que apanhem ratos. Arranjos. Na entrada da zona de cima da nossa quinta de São Brás, perto da rotunda de Pai Américo, finalmente foram retirados desse nosso terreno alguns contentores indevidamente lá postos, deixando a zona limpa. Depois, o Sr. Emílio com o José colocaram uma vedação de rede verde, suportada por estacas de madeira, e ficando bem melhor aquele espaço com algumas oliveiras, junto a uma estrada na direção de Lausanne. Ainda arranjou um bom guarda-vestidos, depois colocado na sala de costura. A senhora Dona Nazaré tem feito toalhas para colocar nas mesas do nosso refeitório. Partilhas e contactos. O padre Fernando Carvalho, pároco da Unidade Pastoral da Sagrada Família, veio trazer-nos material escolar que foi recolhido, o que agradecemos. Como diariamente chegam faturas, que na sua maioria são pagas mensalmente, vai-se fazendo um esforço muito grande para não haver dívidas. Estamos muito gratos aos amigos e às amigas que nos vão ajudando para andarmos de cabeça levantada, honradamente. Bem-ajam. Eis a nossa morada e os nossos contactos. Obra da Rua ou Obra de Padre Américo, Casa do Gaiato, Lago de São Brás, número 15, 3320 034, Miranda de Corvo, Coimbra. Telefone 239 532 125. Correio eletrónico gaiatomiranda@gmail.com. Rapazes de Miranda. Associação dos Antigos Gaiatos e Familiares do Norte. Aniversário da Associação. Comemoramos no passado dia 23 de outubro a passagem de mais um aniversário da Associação dos Antigos Gaiatos e Familiares do Norte, que pretende ser o complemento social e cultural indispensável aos antigos gaiatos, que advém da obra da rua, extensível aos seus familiares. Assim, e para além do espírito de comunidade que se pratica nas mais diversas áreas sociais, continuamos apostados no tríptico cultural das artes audiovisuais que proporcionamos aos associados, como são a aprendizagem da música, da pintura e da literatura escrita. Transmitimos ao mundo os valores educativos que aprendemos como gaiatos, recebendo e dando todo o carinho e amparo possível desta associação, pois cada associado tem o dever de levantar e fazer valer as qualidades nobres da associação, baseadas na doutrina de Venerável Pai Américo. Quem pôde, compareceu na nossa sede social em Paço Sousa para contarmos os parabéns, à qual não faltou o diretor da obra da rua, Padre Júlio, que nos honra e acarinha, que assim seja por muitos anos. 137º aniversário do nascimento de Pai Américo, efeméride sagrada. Só um ser humano, gloriosamente chamado Pai pelos gaiatos, nasce 2 vezes e fica eternamente guardado nos seus corações. Nasce humanamente para o mundo, com alma sacerdotal, concebido do ventre de uma mulher. Nasce divinalmente para o céu, cumprida a missão obra da rua, concebido pelo chamamento espiritual de Deus. Os 2 últimos eventos até ao final do ano, Magusto.
Iremos realizar o nosso magusto no próximo dia 17 de novembro, a partir das 3 horas da tarde, na sede social. A associação oferece as castanhas de qualidade provenientes de Trás-os-Montes e cada praticante deve fazer-se acompanhar da multa para a partilha, como nos outros anos. Almoço de Natal. Tal como para os associados à Associação de Antigos Gaiatos, é a menina dos seus olhos. Também para os mesmos, a confraternização natalícia, jantar ou almoço, é o evento marcante de união e de despedida do ano em curso com o espírito agaiato. Assim, o almoço irá ter lugar aqui bem perto, na freguesia de Sete, na Quinta das Lajes, próximo dos Bombeiros, no dia 15 de dezembro e com presença no local a partir das 12, para se iniciar cedo e prolongar com animação. Menu: entradas, pataniscas, rissóis, azeitonas, presunto, moelas, rojões, pizzas, broa. Sopa: creme de legumes. Pratos: peixe, bacalhau, bechamel. Carne: lombo assado. Bebidas: doces e cafés. Após o repasto, terá lugar o tradicional galhofa, com a troca de prendinhas em sorteio animado, pelo que não se esqueçam de trazer algo com qualidade e todos ficam contentes. Inscrições e mais informações: ligar, se faz favor, para o número 912-163-569. Vem continuar a tua história de gaiato, convivendo entre irmãos que somos. Boas festas para todos e aquele abraço sempre. Elísio Humberto. Beire Flash. Numa ERP isto não era possível. Experiências de família de coração. Estas coisas sucedem assim, diante dos meus olhos, quando menos as espero. Tão naturalmente como o correr da água que sai da fonte. Desperto, dou comigo a pensar no Calvário de ontem. 1954-1956. Ainda à sombra de Pai Américo, logo daí em adiante, já em construção, timonada por Padre Batista. Vejo agora o Calvário de hoje, amanhã, em busca de poder continuar a ser si próprio. Palavra tirada do Evangelho. Mas já num tempo do pronto vestir, takeaway e casas DIF. Tudo já pensado. Papinha feita, prontinha a meter na boca, porque o tempo já não dá para pensar. Tudo comandado pelo Todo-Poderoso. Nós pensamos por si. Coisas que acordam em mim os medos de cair na vulgaridade das obras semelhantes. É o domingo 3 de novembro de 2024, num fim de semana cheio de visitas para Padre Telmo e com desejo de conhecer o Calvário. Chegam uns meninos de África, já pais e avós, orgulhosos da sua história, a querer mostrar aos seus as raízes de onde procedem. Lembro a última crónica de Padre Batista, já em Paz Sousa, recebe a visita de um rapaz que se criou com ele, aqui em Beira. A festa daquela crónica. Nunca mais esqueci. Não for ao espaço limitado, iria buscá-la para convosco recordar e saborear de novo. E ainda, Padre Acílio, numa surpresa da TV, com Luís Aleluia, o menino Tonecas. Padre Alfredo estava fora, a retemperar forças depois do desgaste da inauguração das obras exigidas por lei. As visitas vinham de Viseu e eram 6 ao todo. O pai, ex-menino de Padre Telmo, em Malange, esposa, 2 filhos e os seus cônjuges. A convite de Padre Telmo, chegaram antes do almoço. Em resposta a quem não sabe receber, sem um caloroso almoçam aqui conosco. Cozinheira avisada pôs as visitas nas mesas do centro, destacadas dos da casa, entre as mesas dos rapazes, dos doentes e a mesa do quartel-general da nossa comunidade.
afastadas de Padre Telmo. Um voluntário, já calejado no desenrolar das histórias do Calvário, ao ver os olhos tristes de Padre Telmo, atado assim num longe dos meus meninos, fala com a cozinheira e num instante faz ali uma mudança de última hora. A contento de Padre Telmo e de quem vinha para estar com ele, e a contento de todos nós, os que aprendemos a amar o Calvário sonhado. Assim podia ver-se melhor o que é uma família para os sem família. Família, mas isso não nos diz nada. Sem me deixar cair em recordações tristes, vou quase 10 anos atrás. Vejo-me diante de um inspetor da judiciária. É indagar de mim o que haveria de verdade e mentira com o Calvário, acusado inteirado de que eu não era pessoa para acusações, nem defesas, porque o meu papel aqui era de transição, só que o problema se resolvesse. Entramos em conversa de amigos. E foi aí que eu ouvi. Padre Batista fala muito que o Calvário é uma família, mas isso a nós não nos diz nada. Para nós é uma instituição sujeita a regras e leis que são para cumprir. Dado o tom de cordialidade com que conversamos, tomei a consciência da importância daquela regra das artes de falar em público. Tudo se pode provar ou negar, se os termos não se definem. E lembrarei ainda um amigo criado na casa do Beato de Miranda, que já em alerta para estas coisas, família não é um conceito jurídico. Não podemos recorrer a ele para defender nada. Deixe-me embeber pelas experiências vivenciadas nesta casa, em que também me sinto família, se não de direito, pelo menos já de fato. Vou buscar o meu desenrolar-se em mim deste conceito de família. Um pai, uma mãe, 10 irmãos, bem vivos e travessos, que aí me precederam. Mais os 4 que se me seguiram. E toda uma estrutura rural cristã em que Deus é Pai. Há que ter fé. Ele que dá a panela também dá as couves para ela. Com brigas e amuos, coisas que nem entre os apóstolos faltou, mas tudo muito bem caldeado pelo rezar e brincar juntos, sinal seguro de um reino dos céus em marcha. Assim, uma igreja doméstica, ideia que vingou a partir de São João Paulo II. Foi onde tudo começou. Depois, foi só o alargar em mim os campos da consciência sobre os conceitos de família, jurídicos e tantos outros não jurídicos. Desde tios e primos até às estrelas, plantas e animais com que me fui familiarizando, deixando-as colar-se-me à pele como parte importante de mim, porque já a minha família a dar cor e sabor à vida que está a desabrochar-se em mim e à minha volta. Nada disto era possível numa herpe. Saboreei aqueles momentos mágicos em que pude ver, pensar e sentir o que é uma família para os sem família, de onde partem tantas outras famílias à maneira de Nazaré. Surpreso, ouço numa herpe, isto não era possível. Ah, não. E não me desligo da abissal diferença entre um calvário e uma herpe, comandada por uma senhora diretora técnica, que pode muito bem nem sequer saber, com um saber de experiências feito, o que é uma família, de sangue e ou de coração, como são estas de que vos falo. Porque a senhora diretora o que lhe é ensinado é ela, e ela exige é que aqui quem manda é a segurança social.
de que sou eu a representante. Assim, valha-nos Deus, tudo se pode provar e ou negar se os termos não se definem. Um admirador. Sinais. Quando terminei a teologia, fui nomeado pároco de Vilar Seco e de Genísio, concelho de Miranda do Douro. Minha irmã Celeste foi comigo. Meu pai deu-me o seu cavalo, Rocha. Médicos e párocos andavam ainda a cavalo. O Rocha afeiçoou-se a mim de tal forma que não precisava de rédea para me seguir. Na primeira viagem e no cimo de uma encosta, todos descemos das montanhas para quentar os pés. Os colegas, padres mais velhos, agarrados às rédeas dos seus cavalos. Eu, com as mãos nos bolsos. Olha o cavalo que te foge. Não, ele é amigo, não me deixa. Todos sorriram, segurando com as mãos as rédeas dos animais. Eu continuava com as mãos nos bolsos. Não me deixou. Foi ter comigo ao fundo da encosta, quando os colegas subiam para os seus cavalos. Este caloiro é mesmo tonto, falou o padre António. Todos sorriram e dominaram e admiraram o gesto amoroso do meu Rocha. Os padres são ricos, era o dito nas aldeias. Minha mãe ia de vez em quando com as suas sacolas. Tinha medo que passássemos fome. A sua presença era sempre uma festa e ela matava a sede dos seus amores. Padre Telmo. Conferência de Paço de Sousa. Ainda sobre os telhados das casas do património dos pobres. Na nossa última crónica, que saiu na penúltima edição do jornal, demos conta da angariação de fundos que a nossa Conferência Vicentina está a promover para reparar os telhados de várias das casas do património dos pobres da paróquia. Hoje queria aqui dar notícia sobre este assunto que é boa a vários títulos. A notícia é que o grupo de jovens da paróquia aderiu a este processo, estando a montar uma iniciativa para ajudar nesta causa com recurso às redes sociais. Não é a primeira vez que este grupo colabora com a Conferência Vicentina. É muito bom quando isto acontece. É sempre muito bom promover o bem comum, sem menosprezo, por pessoas de outras idades. Também é muito bom quando são os jovens a envolver-se neste tipo de iniciativas. Há vários estudos que dizem que Portugal é um dos países da Europa com mais baixas taxas de voluntariado. É possível que haja algumas deficiências nestas estatísticas e que a realidade não seja assim tão má. Mas também há traços característicos da nossa cultura que podem estar a contribuir para isso. Somos um país que não nasceu com base numa nacionalidade que já existisse na altura a ligar coletivamente os cidadãos. Portugal nasceu através de um ato de centralização do poder político na pessoa de quem veio a ser o nosso primeiro rei. Por isso, o centralismo está nos genes da pátria, desde o seu início, continuando bem vivo até aos dias de hoje. A relação que isto tem com o assunto que está aqui a ser tratado é que há, muitas vezes, a atitude de atirar completamente para entidades públicas a responsabilidade da resolução de problemas coletivos. Eu já pago os meus impostos e, por isso, o Estado é que deve resolver o problema. Com certeza que é dever de cada cidadão cumprir com as suas obrigações cívicas, como a de pagar impostos. E é dever das entidades públicas dar bom uso a esses impostos. Mas não começa nem acaba aqui a responsabilidade social dos cidadãos. Também somos um jardim à beira-mar plantado, e ainda bem que assim é. Comparando com outros países, não temos estado tão sujeitos a catástrofes naturais e a outros riscos sociais. Por isso, temos mais dificuldades do que outros povos quando temos que nos organizar coletivamente para resolver problemas que nos afetam a todos. Isto não quer dizer que não sejamos um povo que muitas vezes é generoso,
mas temos dificuldade em fazer com que essa generosidade seja organizada e aconteça com regularidade. Que este exemplo do nosso grupo de jovens se replique por cá e por esse país fora, e que se cultive nas novas gerações o amor ao próximo. Os nossos contactos, só para assuntos da conferência e não para assuntos da administração do jornal. Conferência Vicentina de Passo de Sousa, ao cuidado Jornal O Gaiato, 4560 373 Passo de Sousa, telemóvel 965464058, e-mail carvalho.mendes@sap.pt. Américo Mendes. Malange. Celebramos recentemente o Dia Mundial dos Pobres, uma festa em que o Papa Francisco quer recordar-nos que os pobres devem estar no coração da Igreja. A Igreja torna-se pobre para resgatar as pessoas do seu estado de pobreza. A Igreja estará sempre ao lado dos pobres e dos que sofrem, porque foi nessa a vontade de Jesus. Os pobres, por mais demagogia que queiramos usar, serão os primeiros a entrar no reino. A obra da rua nasce como resposta à pobreza vivida em Portugal no tempo do Padre Américo, uma obra como bem definiu o seu fundador, dos pobres para os pobres pelos pobres. Os pobres são os protagonistas, tudo é para o bem dos pobres, os pobres são os atores principais e continuadores. A obra da rua deve deixar sempre um espaço onde os pobres possam exprimir-se, empenhar-se e ajudar os outros pobres. A obra da rua é chamada a saber ler a vontade de Deus nos acontecimentos, sobretudo nas pessoas que vivem ou podem vir a viver na rua. Os filhos da obra são a Casa do Gaiato, o Calvário, o Património dos Pobres. Uma obra que não é estéril, mas que, pelo contrário, pode dar origem a mais filhos como resposta à realidade da pobreza, que continua a bater à porta de muitos seres humanos. Olhando para Setúbal, vemos o desaparecimento daquilo que há anos era uma Casa do Gaiato, segundo o espírito da obra, enquanto vemos que nas casas em África estamos a ter uma lufada de ar fresco, onde elas ainda podem continuar. Temos muitos sentimentos contraditórios, mas por fidelidade ao Evangelho e ao convite do Papa Francisco, temos de experimentar novas experiências, novos modelos, novas alternativas para as novas realidades de pobreza que se vivem em Portugal. Que o Espírito Santo renove os nossos corações e nos ajude a discernir o que é verdadeiramente a vontade do Pai e não desejo particulares. Que aqueles que vivem em situações de pobreza em Portugal continuem a encontrar na Igreja, e mais concretamente na obra da rua, os braços misericordiosos e comprometidos de uma mãe. Padre Rafael. Calvário. Dar de comer, dar de vestir, fazer justiça. Eis como se ama. E é este amor que falta ao mundo. O processo de obras nas casas Vitória e António Fausto, agora uma estrutura residencial para pessoas idosas, entra no seu momento de ressurreição. A necessária reabilitação, o projeto de arquitetura e especialidades, a execução pelo empreiteiro, as fiscalizações do dono de obra e das instituições com quem dialogamos, autarquia, delegação de saúde, Instituto da Segurança Social, Proteção Civil. Todos estes procedimentos passarão agora pelo crivo da sua utilização pelos doentes do Calvário e da Casa do Gaiato de Beira. Quando o leitor estiver a ler estas linhas, já os doentes terão dormido nos seus quartos novos e iniciado outras rotinas espaciotemporais: levantar e deitar, higiene, refeições, sociabilização, oração, consultas médicas e de enfermagem, visitas, atividades terapêuticas, etc.
Como é intensa esta vida de tantos que se cruzam há décadas e se sustentam em pilares como a familiaridade e a comunhão iniciadas por Pai Américo há precisamente 70 anos. É um conjunto de edifícios antigos adaptados às exigências da vida contemporânea de acolhimento social dos padecentes. Nem sempre o resultado é o que todos esperávamos, e o porvir vai demorar isso mesmo. A gestão diária de um edifício com esta tipologia é muito exigente a todos os níveis. Este edifício em concreto é um corpo ferido que recebe outros corpos feridos pelas enfermidades físicas ou psíquicas. A grande lição do Calvário e da Casa do Gaiato de Beira não é amar a perfeição que as nossas mãos construíram ou constroem, mas aprender a amar perfeitamente vidas inacabadas. É uma lição e simultaneamente uma missão cotidiana abraçada por muitos, colaboradores, amigos, profissionais, voluntários e visitas esperadas e inesperadas. Amar o que Deus nos coloca em mãos é superar-nos sem cairmos na tentação da eficiência, mas sendo humildes e pobres para receber mais e melhor a quem precisa. Fazê-lo com comunicação precisa e partilhando responsabilidades, sendo fiéis ao carisma e procurando ser atuais nas formas. Padre José Alfredo. Os nossos livros. Se nas suas palavras faladas Padre Manuel António transmitia a vida que lhe corria na alma, nas palavras escritas era, acima de tudo, um apelo premente aos seus leitores para que se adoecem do infortúnio dos pobres com quem se cruzava e lhe aliviassem. Era um homem de uma só ideia, 4 verdades ou realidades a compunham e estavam no início do seu dia e com elas o terminava. O nome de Jesus, Pai Américo, Obra da Rua e a Casa do Gaiato de Benguela. A ordem não seria outra, eram as 4 realidades em que alicerçava a vida. Tudo confluía com a sua querida Casa do Gaiato de Benguela. Os rapazes, os trabalhadores da casa, os pobres e as crianças dos bairros, a Igreja diocesana. Bendita e dolorosa obsessão que o apaixonou em toda a sua vida de padre da rua. O primeiro encontro com o Pai Américo marcou-o profundamente. Foi o principar de uma vida com o pensamento e as palavras do Pai Américo à flor da pele, da sua doutrina, dos seus princípios e pedagogia, enaltecendo o amor pelos pobres. A obra da rua, no seu pensamento, era uma grande árvore cujos ramos correspondiam às várias casas. Muitas vezes se serviu desta imagem quando se referia ao Calvário, que ansiou ver replicado em Angola, com um dos ramos muito importante na obra da rua da apresentação do Padre Júlio. Os pedidos podem ser feitos à Casa do Gaiato Paço Sousa através do telefone 255-752-285, por e-mail geral@obradarrua.pt, por carta, Largo da Casa do Gaiato, número 94, 4560-378, Paço de Sousa, ou no site www.obradarrua.pt. Benguela vindo ver. Ganhar asas e ajudar a voar. Família é a instituição social dotada de condições adequadas para o desenvolvimento integral dos seus membros. A Casa do Gaiato é a família dos filhos sem família ou tendo não reúnam as condições dignas para garantir o processo normal de crescimento e maturidade nos mais variados âmbitos e estágios da vida. Na família nascem os filhos, crescem e se desenvolvem
até atingirem um estado de amadurecimento que garantem a autonomia e a afirmação pessoal quanto a uma participação mais ativa e contributiva a nível social. Este acontecimento ocorre quando o rapaz dá entrada na casa do gaiato. A partir daquele momento, dá-se o novo nascimento como filho da casa. Nasceu para o gaiato. E grande é a sua sorte e felicidade. O rapaz no seio da nossa família é feliz e quer construir um mundo à sua volta onde todos possam sentir-se amados. E, quando chegam às fases mais turbulentas, na passagem da infância para a adolescência e desta para a juventude, atravessam o desconforto de exigente necessidade de rápida adaptação às novas fases do seu desenvolvimento físico e psicológico. Cá em casa, aliada à tarefa de estudar, temos o trabalho saudável e amigo do bem. Estar em todos os sentidos. Cada um dos rapazes, conforme as suas competências, é-lhe atribuída uma tarefa para ser executada em benefício de toda a comunidade. Quando é bem feita, todos ganhamos. Quando acontece o contrário, todos sofremos. Daí a justificação da nossa divisa: obra de rapazes, para rapazes, pelos rapazes. Os mais pequeninos têm tarefas próprias para o desenvolvimento de competências que se enquadram nas suas idades. Seguem-se os adolescentes, que já realizam tarefas com algum grau de exigência. Por fim, os maiores, jovens que frequentam as oficinas e tomam parte nas responsabilidades da vida da casa. Muitos dos quais até chegam a ser eleitos pela comunidade como líderes ou chefes, que são na prática irmãos mais velhos que dentro da família têm de compartilhar com os pais a missão de ajudar e orientar os mais pequeninos, garantindo a estabilidade e o bom funcionamento da comunidade. Quem trabalha faz bem a si mesmo e aos demais, sem medir os ganhos que alcança em termos de saúde física e mental emocional. Nestes meses têm aparecido algumas oportunidades de trabalho nas empresas para os nossos rapazes que já concluíram o ensino médio ou frequentam a universidade e que tenham aprendido alguma profissão. Estes jovens que prestaram e também durante algum tempo a sua colaboração na casa seguem agora para a vida autónoma, levando na bagagem de viagem o melhor tesouro que um pai pode dar aos seus filhos, o amor de trabalho, para que através dele possa suprir as suas variadíssimas necessidades de sobrevivência fora da casa do gaiato e de autorrealização pessoal no quadro do cenário de integração social. Todos têm esse direito. O rapaz só sai da casa depois de ter feito a sua preparação para a vida ativa, com os estudos feitos até ao médio para todos e até à universidade para os que se apresentam e dão provas de ter capacidade mental para prosseguir os estudos superiores. Nestes dias deixou-nos o rapaz que era o chefe das oficinas. Fez um bom trabalho. Agora vai fazer também uma boa figura junto da Carrinho Indústria, a empresa que o contratou, a ele e ao nosso rapaz antigo jardineiro. E que fará o trabalho deles? Diziam preocupados alguns rapazes. Outro fará o trabalho que anteriormente foi bem desempenhado por estes irmãos. Quando chega a hora de voar, os filhos abandonam o ninho da casa paterna e caminham seguros na formação que receberam dentro do seio da nossa família. Nós não criámos os rapazes para os perder cá. Pelo contrário, quem dera tivéssemos mais abertura de portas de empresas que queiram receber os nossos rapazes. Enquanto não chegam mais oportunidades de empregabilidade, continuamos a cumprir a nossa missão: fazer de cada rapaz um homem de bem, útil a si mesmo e à sociedade. Um bom cristão, um bom cidadão comprometido com a construção da paz e da justiça. A conclusão é de Pai Américo. Dá-me uma vaga na tua copa. A um destes pequeninos, irmão dos teus filhos, procura nele traços do Nazareno, que tanto melhor os encontras quanto mais desgraçado ele for.
Tens a página às tuas ordens. Escreve nela o verbo amar, hoje. Padre Quinto.